pessoal, mais uma live now no ar. Bate palma aí, gente. Bom dia. Ontem foi aniversário do Antônio. Ele fez 2 anos e eu sou muito grata a Deus pela vida do meu filho. O Antônio é lindo, 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 um amor. Todo mundo que conhece o Antônio é realmente apaixonado por ele. E hoje eu vim contar uma história dele aqui pra vocês. Bom, quando eu engravidei do Antônio, a Laura tinha... Gente, nem sei. Acho que ela tinha uns 7, 8 meses. Nessa média. E como todas as minhas gravidezes, a do Antônio não foi diferente, foi muito complicada. Todas as minhas gravidezes são de risco, enfim, né? Todas são bem complicadas. E aí, quando eu tava com 4 para 5 meses, eu tive um sonho e uma voz dizia assim: ele tem que se chamar Lázaro. O nome dele tem que ser Lázaro. E eu acordei, já fui direto pesquisar o que era Lázaro, porque eu me esqueço muito fácil das coisas. Então eu já fui logo pesquisar o que era Lázaro e a primeira coisa que apareceu foi leproso. E eu fiquei, nossa, que coisa mais sem sentido. Claro que eu não vou colocar o nome do meu filho de leproso, né? Não faz sentido, eu não vou colocar o nome do meu filho de leproso. Contei pro David e ele ficou assim também. Ah, amor, é sonho de barriga cheia. Tudo pro David é sonho de barriga cheia. Ele, amor, é sonho de barriga cheia. Mas o sonho era muito forte, assim, a voz era muito forte, uma voz forte mesmo, falando que ele precisava se chamar Lázaro. E aí eu falei pra minha mãe, e a minha mãe disse: olha, minha filha, então cuidado, pode ser que ele vai precisar ser ressuscitado ou que ele vai precisar de um milagre. Tá bom, o tempo passou, a gravidez correu normalmente, dentro do que é normal pra mim, né? Uma gravidez de risco e tal, mas funcionou normalmente. E o Antônio nasceu e eu lembro de falar assim: amor, tá muito esquisito isso aqui, tá muito bem, porque geralmente acontecem coisas um pouco difíceis, né? No parto, na gravidez, na amamentação, enfim, eu falei: amor, tá muito estranho isso aqui, porque tá muito bem. E nós fomos liberados do hospital com 3 dias, né? Antônio nasceu de cesárea, com 3 dias nós saímos do hospital. 3 para 4 dias, não me recordo muito bem. Eu sei que eu saí do hospital e fomos para casa, era tarde, assim. Quando foi à noite, por volta de 11 horas, meia-noite, eu tava amamentando o Antônio, ele era bem pequenininho, eu tava amamentando ele e ele, tipo, foi gofar, né? Toda criança gofa depois de mamar, e ele gofou um coágulo de sangue, assim, desse tamanho mais ou menos, dá pra ver, né? Um coágulo de sangue. E eu achei esquisito aquele coágulo de sangue, já tirei uma foto, mandei pra médica, só que ela não me respondeu logo de cara, assim, o que eu deveria fazer, né? Ela não me respondeu, na verdade, na hora. E aí, ele gofou, só que aí ele gofou e ficou assim, eu fiquei, né, achando esquisito, esperei um pouquinho, daqui a pouco ele começou a gofar mais sangue vivo, já não era gofo, ele já tava vomitando mesmo. E aí sujou a roupa dele toda, sujou várias fraldas, sujaram várias fraldas, sujou o sofá. E aí o David, todo mundo que conhece o David sabe que ele é muito tranquilo, muito calmo, e ele nunca vai no hospital. Mas nesse dia ele falou assim: vamos pro hospital por causa do sonho que você teve. E de fato, nós fomos pro hospital, e no primeiro hospital que a gente foi, aí eu liguei pra minha mãe, né? Minha mãe e a irmã Rosária vieram e cuidaram da Laura. A Laura era bem novinha na época e era de madrugada, então nós fomos e a irmã Rosária e a minha mãe ficaram com a Laura. E nós fomos pro hospital, e no primeiro hospital que a gente chegou, a médica falou: olha, o bebê tá bem, porque externamente, assim, ele tava bem, né? Ele tava bem, ele só tava todo sujo de sangue, engolfado. Eu levei todos os panos pro hospital. Se pudesse, teria levado o sofá para mostrar o sangue do sofá. Mas eu levei todos os panos pro hospital e quando chegou lá, ela falou: olha, o bebê tá bem, só que nesse hospital nós não temos UTI para criança. E dada a quantidade de sangue que ele tá vomitando, volta pro hospital onde ele nasceu. Nós pegamos o carro, voltamos pro hospital onde ele nasceu. Chegando lá, tinha um médico plantonista. E eu já tava abalada, né? Mãe, todo mundo que é mãe vai me entender. Eu já tava bem assim, abalada. E chegou lá, o médico falou: olha, entrou para examinar, fez exames. Não chegou a fazer exame de sangue nessa fase, mas fez exame de... aqueles exames que o médico faz, exames clínicos, né? Que o médico faz. E aí
o médico falou, olha mãe, ele tá bem, isso aqui é normal por causa do resto de parto. E é comum, eles falam isso pra gente, né, que o bebê golfa um pouquinho de sangue, que é o resto do parto, que pode ter engolido e tal. Só que aí eu falei, doutor, mas geralmente resto de parto é no máximo 24, 48 horas, já tem 3 ou 4 dias que ele tinha nascido, né? Aí o médico falou, não, então vamos ver, seu peito tá sangrando? Eu falei, tá, porque também tive problema com a amamentação. Aí ele falou, não, então é o sangue do seu peito. Eu falei, não faz sentido, doutor, meu peito tá sangrando, mas não tá jorrando sangue. Ele falou, não, mas é porque o seu filho engole esse sangue irrita o estômago dele, deve causar alguma feridinha, e aí tá golfando o sangue de dentro do estômago dele. E o David meio que até acreditou e tal nisso, mais ou menos, né? Então a gente tava bem em dúvida, assim. Mas eu não queria ir embora do hospital, assim, sabe? Pra mim não tava explicado aquilo. E aí ele saiu, que ele era o único médico lá, ele saiu para atender outra demanda que chegou para ele, e eu fiquei lá olhando, o Antônio tava no bebê conforto, e quando eu tava lá olhando para ele tava bem calminho, assim, eu não me lembro se ele tava dormindo ou se só ele tava calmo, mas eu me lembro disso, dele bem quietinho no bebê conforto, e aí ele fez assim, aí veio aquele monte de sangue. Aí eu já tava chorando, né? Mas assim, eu comecei a chorar, coloquei a cara no menino, no sangue, assim, encostei o rosto nele e falei, Senhor, meu filho, Jesus, não deixa meu filho morrer, Senhor, não deixa meu filho morrer. Assim como Lázaro, Senhor, ressuscita o meu filho, não deixa meu filho morrer, meu Deus, por favor, e orando, Senhor, o Senhor tem promessa na vida do Antônio, não deixa meu filho morrer, Senhor. E eu orando em cima dele. E eu comecei a chorar, assim, porque eu tava vendo o meu filho ir embora e ninguém dava importância. Parecia que aquilo só doía em mim, no David, nos médicos, e ninguém fazia o mínimo sentido aquilo. E eu orei e falei, o Senhor tem misericórdia do meu filho, o Senhor me prometeu esse filho, Deus. Desculpa. E o médico voltou. Na hora que o médico voltou, eu tava chorando em cima do Antônio. E ele falou, olha, mãezinha, você pode ficar despreocupado, seu filho não tem nada, isso é normal. E eu falava, doutor, olha o tanto de sangue nesses panos, olha a roupa dele, o menino tá todo sujo de sangue, isso não pode ser normal. E ele falou, não, isso é normal. Mas se você quiser, eu vou internar o neném, não por causa dele, porque ele tá bem, mas pra você ficar tranquila. E na hora eu já tava assim, já não sabia pensar direito, sabe? Já não funcionava bem a mente. Mas não precisa ficar, vocês podem voltar pra casa de vocês, tá tudo bem. E aí o David falou, não, a gente vai ficar. Nem fui eu que tomei a decisão, foi o David. O David falou, não, a gente vai ficar, a gente quer ficar internado. E eu entrei, a gente entrou. É tanto que eles não estavam dando importância porque demorou a internação. Nossa, demorou. A gente nem foi pra UTI, foi pra um quarto normal e demorou bastante a internação. E aí nós entramos já bem de madrugada, internados no hospital. E aí levaram ele pra fazer lavagem, né? Porque se fosse o meu leite, se fosse o sangue do meu peito, precisava fazer a lavagem pra tirar o sangue que tava lá dentro. E fizeram a lavagem, é tanto que durante o tempo que eu fiquei no hospital, ele só tomou leite de copinho mesmo, ele não mamava no meu peito. E aí levaram ele, fizeram, tanto que o David que foi, eu não tive condições de ir, assim, eu não queria ver, né, aquela situação. E o David foi, acompanhou ele na lavagem, acompanhou para fazer os exames, ele voltou todo machucado das agulhas, assim, os bracinhos roxos, ele é branquinho, não sei porquê, mas ele é bem branquinho. Então ele voltou bem machucado das agulhas e fizeram vários exames e o que me falaram? Chegaram lá e falaram, olha, o seu filho está com uma deficiência de vitamina K e a gente vai aplicar todos os dias uma dose, né? Era uma dose bem grandona de vitamina K nele. Tá bom, eu não sabia o que era, se ia resolver o problema, estava tudo bem. E aí já no meio do tempo que ele estava internado, um médico veio e falou, olha, ele ainda vomitou algumas vezes sangue, mas foi diminuindo, né? Conforme foram aplicando essa vitamina, foi diminuindo a quantidade de sangue que ele expelia. E aí trataram, depois que fizeram esses exames de sangue, tudo, nossa, trataram a gente como rei naquele hospital. E aí eu falei, aí veio um doutor um dia
e falou, olha, a gente tá aplicando a vitamina, o neném tá respondendo bem e tal. Eu falei, doutor, mas o que ele teve? A gente nem sabe o que ele teve. Aí o doutor falou, ele teve a doença hemorrágica, ele tem, né, que ele ainda estava em tratamento, a doença hemorrágica do recém-nascido. E eu e o David não somos da área de saúde, o que é isso, doutor? Ele falou, ele usou exatamente essas palavras, eu vou repetir porque eu nunca esqueci isso. Ele falou, essa é a doença mais feia que um bebê pode ter. Na minha residência, eu vi um bebê morrer com essa doença, e é a doença mais feia que um bebê pode ter. E eu já, doutor, mas que doença é essa? Aí ele explicou, é uma doença que o neném sangra externamente e internamente. Começa internamente, então o neném sangra no estômago, no intestino, vai sangrando por dentro, e o neném sangra pela pele. Então sangra o corpo todo, e sangra até morrer, se não for aplicada essa vitamina K. E na hora eu fiquei, meu Deus do céu, e o médico insistindo que ele não tinha nada, que era para eu voltar para casa e tal. E esse médico que atendeu a gente já na internação, ele falou isso. Eu já vi uma criança morrer, e a criança sangra até morrer, e a gente às vezes não consegue reverter o quadro, dada o quanto o sangramento já teve internamente, né? E o fato... Já vai, a mamãe tá gravando, tá bom? Mãe, pode me dar uma coisinha pra eu ligar pro médico, que a minha filha tá doente. Tá doente, a mamãe já vai te dar o celular pra você ligar. Então, nós tivemos esse diagnóstico do médico, que o bebê sangra até morrer. E o fato é que nós adoramos muito a Deus, porque foi por causa do sonho que nós tomamos, que o David tomou a atitude de ir para o hospital, a atitude de insistir para ser internado. Eu estava tão abalada que foi o David que tomou essas atitudes, e ele disse, amor, eu tomei por causa do sonho. Então, hoje o meu filho não tem nada, ele ficou internado lá no hospital, foi uma fase muito difícil, porque a gente não sabia se ele ia reagir ao tratamento, e de fato ele reagiu. Mas o que eu quero dizer, a palavra do Senhor diz que ele não faz nada sem contar, sem comunicar aos seus servos. Então, se o Senhor está te falando alguma coisa, preste atenção, seja sensível à voz do Espírito Santo, faça aquilo que ele está tocando no seu coração para fazer. E graças a Deus pela vida do meu filho, hoje o Antônio é completamente saudável, é o meu baterista. Eu amo meu filho e eu sou muito, muito, muito agradecida a Deus por ter feito esse milagre na vida dele. Porque ele veio, eu já tive 2 abortos. Eu tive um aborto antes da Laura e um aborto antes do Antônio. E eu sou muito feliz por todos os filhos que Deus me deu. E o Antônio, ele é especial porque ele é uma criança muito singela, ele é muito observador, ele é apaixonado pela lua, ele fica parado do lado de fora. A lua, a lua. Ele fala muito pouco, ele quase não fala. E ontem foi aniversário dele e ele estava lá fora já de manhã. E olhando, ele achou a lua. Aí ele, mamãe, a lua, a lua. E eu fui lá olhar e falei, Papai do Céu deixou a lua agora de manhã para você, meu filho, porque é seu aniversário. É o presente que o Papai do Céu tá te dando. E ele ficou tão feliz, ele pulava a lua, mamãe, a lua. É o presente que o Papai do Céu tá dando para você. E graças a Deus pela vida do meu filho, porque foi Deus que fez com que ele estivesse vivo hoje. Deus usou a medicina para curar o meu filho, mas antes ele falou com a gente que a gente de fato deveria procurar um médico. Então é isso. Que Deus abençoe você, que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. E essa é mais uma história da minha vida. Se você gosta dessa série de vídeos, deixe o seu joinha. Se isso vai abençoar a vida de alguém, compartilha. Escreve aqui embaixo se você gosta dessa série de vídeos. Eu tenho muitos milagres para contar. E é incrível que é ótimo contar milagre, mas o fato é que as situações são difíceis, mas a Bíblia diz que Deus não nos dá prova maior do que nós possamos suportar. Então, se Ele te deu, é porque você consegue suportar. E eu tenho muitos milagres para contar. Se vocês me disserem aqui embaixo que gostam dessa série de vídeos, de histórias da minha vida, eu vou trazer mais milagres para contar aqui para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida aqui, naquilo que você necessita. Ele faça um milagre, assim como fez
na vida do meu filho. Hoje ele tá aí brincando e tocando bateria em algum canto. Deus te abençoe. Até a próxima live, o próximo vídeo. Um beijo, tchau!